Olá, sejam bem-vindos ao canal Daima Voz. Você sabe o que significa a palavra desvarrer? Então venha comigo nesse vídeo. O significado dele é ordene ou comande. Shalom! Hoje a gente vai mergulhar na Parashá desvarrer. Significa ordene. O que significa quando Deus ordena algo? Porque essa ordem envolve azeite puro. Para manter uma luz acesa continuamente. Êxodo 27 e 20. Ordene aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira, prensado para iluminação, para manter a lâmpada acesa continuamente. A gente vê que o azeite puro, ele passa por um processo de pressão, para que ele possa ser extraído e sair o melhor dele, para que ele possa se manter aceso. Você tem passado por pressão para que você continue mantendo, continue dando luz, continue sendo a luz que Deus nos tem nos falado? A palavra de Deus, ela é aquela pressão que a gente precisa viver, é um sacrifício para que você continue dando a luz, mas é somente através da palavra dele, através dos seus mandamentos, da sua Torá, da sua lei. A palavra tivarrer vem da raiz sivarrar. Mas, no pensamento rabínico, essa raiz também se conecta com a palavra sisvatá, conexão e união. Quando Deus ordena, ele não está dando somente uma regra. Ele está criando conexão. Ele quer se conectar conosco, mas precisa haver uma ordenança para que a gente possa obedecer e se conectar com ele. Mandamento é uma ordenança. E o mandamento, ele nos conecta com o Senhor, com a sua palavra. Uma mitzvah, um mandamento. É uma ponte entre o céu e a terra. Quando a gente cumpre a lei do Senhor, cumpre seus mandamentos, o que a palavra nos diz para a gente fazer e viver, a gente está se conectando com o Senhor. E essa ligação nos aproxima dele. Deus, ele nos deu esses mandamentos através do profeta Moshe. E a gente vê desde a criação Deus se conectando com o ser humano e ele entregou os 10 mandamentos. E ele faz parte total da Bíblia, onde a gente precisa obedecer aos mandamentos do Senhor. E vamos lá para o significado do azeite puro. É uma azeitona pressada, onde ela passa pelo processo de pressão. Ela precisa passar. E a palavra do Senhor, ela nos faz passar pela pressão, para que a gente possa conseguir extrair o melhor. O mandamento, ele quer extrair o melhor de você ouvir, de obedecer, de viver aquilo que Deus está nos pedindo para viver, para manter uma luz continuamente. Obedecer os seus mandamentos, cumprir ele continuamente, nos faz ser luz, nos faz viver a presença do Senhor continuamente. Manter a presença dele dentro de nós, dentro de você. E por que o azeite? Dentro do judaísmo, fala sobre sabedoria, unção, Espírito Santo, sua presença, santidade e luz interior. E para você ser luz, você tem que andar em quê? Em santidade. O que Deus nos pede diariamente é uma caminhada em santidade. Tudo que Deus fez no tabernáculo foi em santidade. Tudo que foi preparado precisava ser perfeito e precisava ter o melhor, o puro, que falava sobre santidade. Os sacerdotes não podiam fazer nada de qualquer jeito. Tinha regras, tinha leis, tinha comando. Porque Deus, ele é um Deus santo. Ele nos chama para ser santo e fazer da nossa vida esse tabernáculo dele uma morada em santidade, para que ele possa habitar dentro de nós. Salmo 109, versículo 105 diz: A tua palavra é lâmpada para os meus pés. A palavra dele nos ilumina. Ele nos faz entender a sua palavra claramente. Nos faz ver o que Deus quer falar, que ele nos está nos mostrando o caminho. Ele nos ilumina nas direções que a gente tem que fazer, mas quando a gente está na escuridão, a gente não consegue ver nada. Você consegue
caminhar numa escuridão, nem sabe para onde você está indo, mas quando você está tudo iluminado, você consegue enxergar o caminho, consegue saber para onde você vai. Então, a palavra do Senhor é esse caminho que nos ilumina para nos direcionar. O processo da azeitona, ele passa por um processo de colheita. A azeitona só libera o seu melhor óleo quando ela é pressionada. Ela passa por colheita, esmagamento. Deus, ele fala que Deus, ele nos pressiona. Às vezes você sente, meu Deus, estou sendo esmagada. Mas ele está extraindo melhor, dói. Mas você está aprendendo a deixar Deus tirar o melhor de você. Fala sobre prensagem, onde vai passar pela prensagem. Fala sobre separação. Deus, ele te separa nesse momento. Dói, mas ele está te separando para o melhor. Você está sendo separado para viver aquilo que Deus tem para você viver em santidade. Somente o primeiro óleo, o mais puro, e ele é usado para menorar. Ele é usado para iluminar. E aí sim, quando você passar por esse processo, você vai conseguir iluminar pessoas que estão na escuridão, pessoas que estão tristes, pessoas que estão abatidas. E você vai conseguir o que? Ser luz, levar a palavra dele, levar aquilo que é bom que você passou, mas você consegue agora ser luz na vida de outra pessoa que está na escuridão, que está triste, que está afastado dos caminhos do Senhor. E a gente vê que essa palavra não é somente para o povo de Israel, é para nós. Deus nos deu essa palavra para que a gente possa viver. É assim para nós. Às vezes é na pressão que a luz ela aparece. A azeitona ela passa por isso e nós também passamos pela pressão que precisa para que possamos ser luz. A luz contínua. A lâmpada deveria permanecer acesa continuamente. Ela não podia se apagar. E assim Deus fala dentro de nós, manter-se aceso. Só que através da palavra do Senhor, você se mantém aceso. Quando você vive, quando você deixa extrair o melhor, para que você possa permanecer continuamente. Você não pode deixar se apagar, porque quando se apaga, a escuridão vem. Então precisamos de luz. E isso nos lembra a presença constante de Deus, que precisa estar dentro de nós. A luz, ela representa a presença dele, constante. Não deixe se apagar a lâmpada que Deus colocou dentro de você. A responsabilidade constante do povo. Então Deus também fala a responsabilidade constante de você. Deus te deu uma responsabilidade e você precisa carregar essa responsabilidade. A chama de fé que não pode se apagar. Deus, ele não quer que a sua fé se apague, porque quando você deixa a sua fé se apagar, você o que? Se afasta de Deus. Quando você está duvidando, você está não mais crendo no Senhor, você está duvidando dele. Quantas vezes eu já duvidei? Eu quis deixar a luz se apagar, ou deixei, e eu precisei acender essa luz. Eu precisei buscá-lo, preciso obedecê-lo, eu preciso viver a palavra dele, eu preciso permanecer crendo no Senhor e agindo conforme a sua palavra. E essa luz, ela estava na Mishkan, o tabernáculo. E essa luz tem que estar dentro de você, porque nós somos o seu tabernáculo. Depois do templo de Jerusalém, ela representa a alma humana. O nosso corpo precisa ser esse tabernáculo. O que os sábios dizem? A alma do homem é a lâmpada do Senhor. Forte, né? Então precisamos permanecer. Provérbios 20, 27. Algo muito profundo sobre a Paraxá. É quando a gente estuda mais profundo, o Senhor, ele se revela a nós. Ele se revela quando você estuda a palavra de Deus, quando você entende a palavra na raiz, ele se revela para mim e para você. E a gente entende. Antes eu não entendia. Eu só lia como fosse uma historinha. Mas hoje eu consigo entender porque eu estudo a palavra na raiz. O que significa para nós hoje? Deus ainda ordena a luz, que vemos brilhar a sua luz. E ele ainda te chama para acender
e ser luz. E Ele te chama ainda para manter-se a luz acesa dentro de você. A pressão, ela não é o fim, ela dói, mas ela traz o melhor. Deus, Ele quer sempre o nosso melhor. O nosso Abba, o nosso Deus, que é o melhor. Tá doendo? Tá. Mas Ele nos ensina que é daí que vai extrair o melhor. E eu vejo assim como Deus, Ele extrai o melhor de mim. Quando eu vejo Ele extraindo e buscando. Vai, minha filha, você tem fé. Age. Você consegue. Eu quero mais, minha filha. Você consegue. Você consegue romper. É isso que eu vejo Deus fazendo dentro de mim. É muito difícil ser contínuo. Você começa algo, aí daqui a pouco você para. Mas Deus nos chama para ser contínuo, porque isso gera uma constância onde você vai ver os frutos daquilo que você foi contínuo. E isso trabalha dentro de você, de viver a palavra do Senhor. O que a gente aprende na nossa igreja é ser contínuo, constante e simultâneo. Então a gente aprende a palavra dele e busca ser contínuo, constante e simultâneo, lendo, meditando, orando, estando na nossa igreja, aprendendo, obedecendo. Amém? Então não seja uma emoção momentânea. Seja constante. Deus, Ele nos pede constância diariamente. E só o azeite puro, ele servia. Por que ele servia? Porque ele limpa, ele é a pureza do interior. Precisamos estar limpo diante de Deus. Ser esse azeite limpo, puro, santo. Só que começa de dentro para fora. E ele alinha o coração. Ele alinha nosso coração com a palavra do Senhor. E tira todas as impurezas, tudo que está ruim dentro de nós. Talvez você esteja passando por pressão, mas lembre-se, a azeitona ela só libera o óleo quando ela é prensada. O óleo ele só existe para gerar luz, que a sua dor se transforme em azeite, que você vai ter o melhor. E que seu azeite mantenha acesa continuamente. Que o seu azeite mantenha acesa a luz continuamente. E se esse vídeo falou com você, se inscreva, comente, compartilhe, para que eu esteja cada vez mais passando a palavra na raiz, as paraxá da semana que a gente medite. E até o próximo vídeo. Shalom!